Bem-vindos a mais um mês aqui, direto desse perfil do Armarinho do Fábio. Hoje é 1 de setembro, setembro amarelo. É um mês extremamente importante, a gente vai conversar sobre isso, sobre esse mês, né, no nosso bate-papo. Nesse vídeo de hoje, já agradecendo pela presença daquelas pessoas que nos acompanham, é sempre importante contar com os nossos seguidores. Se você está por aqui, que maravilhoso, que coisa linda. Eita, o dedo ficou na frente da câmera. Que coisa linda ter você, setembro amarelo. Espero que esteja tudo bem do outro lado, porque esse mês fala sobre saúde. É a saúde mental, e a gente precisa cuidar dela com muito carinho, com muito zelo, para que a gente se sobreponha aos desafios que a vida apresenta. Que é até natural da vida, né? Às vezes a gente não quer passar por certas coisas, mas tem certos momentos que acabam aparecendo, independente de que vida que você leve. Talvez você tenha uma vida muito boa, inclusive, muito confortável, financeiramente falando, com muita saúde, mas aqui e acolá, alguns desafios eles se apresentam, faz parte do processo da vida. Então, para a gente começar esse mês, vamos embora, meu povo, direto aqui do Armarinho do Fábio, vamos conversar, vamos pro vídeo. Espero que esteja tudo bem com você, que maravilha da sua presença, de estar aqui comigo, para a gente começar esse mês, né? Setembro amarelo. Deixa eu pegar a linha barroco amarela aqui para a gente começar esse vídeo. Olha a linha barroco, que coisa linda, barroco número 6. Esse aqui tem 200 gramas, 226 metros, a agulha recomendada é 3,5, Tex 885, 100% algodão, como o pessoal lá da Círculo fala, algodão massa bruta, tem uma qualidade melhor esse fio. Algodão massa bruta é aquele produto que não passa, por exemplo, existe aquele algodão que ele é uma sobra de algodão, então ele não tem a mesma qualidade. Esse aqui vem da massa pura do algodão, por isso que ele tem uma fibra mais longa e é um fio de mais qualidade. Se você já trabalhou com a linha barroco, já deve ter sentido, né, a qualidade desse material aqui. Linha barroco, para a gente começar esse vídeo, aproveitando a linha amarela do mês setembro amarelo, que é o assunto que a gente vai conversar nesse momento. Setembro amarelo, ele diz respeito à prevenção ao suicídio, né? A gente poderia traduzir como preservação da vida. É o desafio da gente dizer sim à vida, independente do cenário que se apresente. A gente pode trazer histórias aqui, como a história de Viktor Frankl, que é sobrevivente dos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, que um dos grandes desafios, enquanto ele esteve, foi se sobrepor a todas essas questões para que ele conseguisse dizer sim à vida, apesar dos desafios que se apresentassem. Partindo dessa história, a gente pode pensar esse vídeo de hoje para a gente trazer esse assunto, que são aquelas pessoas que, por exemplo, atentam contra a própria vida. Se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e em algum momento da sua vida você pensou sobre isso ou está pensando, busque ajuda. Existe, inclusive, a possibilidade de você ligar para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e lá vai ter pessoas para lhe atender, para conversar com você. Você sabe que no momento que a pessoa está decidida a atentar contra a própria vida, se tiver alguém do lado dela conversando, é provável que ela desista. Então a gente tem uma importância muito grande, né? Todos nós temos, uns para os outros, nesse cuidado. Primeira coisa, né? Se estiver passando por algum desafio, tenha a coragem e a ousadia de dizer, e a humildade de dizer, eu preciso de ajuda. Porque essa é uma forma de dizer sim à vida, é uma forma da gente se amar. E também, de alguma maneira, né, você pergunta para seus amigos, né? Já tiveram pessoas que vieram aqui na loja e que dias depois atentaram contra a própria vida e conseguiram. Sabe-se lá se elas estavam precisando de ajuda e eu não pude perceber. Às vezes a gente ajuda alguém com um sorriso, com um olhar mais atencioso, com a escuta mais cuidadosa, porque a pessoa se sente valorizada nesse momento. Quem está passando por um drama, pessoal, às vezes não diz para os outros que está passando. Talvez por vergonha, por arrogância, sabe-se lá por quê. Ou porque talvez não tenha vergonha de dizer aquilo, que está se passando pela cabeça dela de que ela talvez a vida não valha a pena, mas vale. E é isso que a gente precisa ter cuidado, né? O crochê, inclusive, ele pode nos ajudar nesse processo, porque o crochê é uma atividade terapêutica, que pode, inclusive, trazer interação social, de você buscar novas amizades, de você ter um trabalho que, deixa eu pegar a linha barroco aqui, de você fazer um trabalho que, de alguma maneira, você tem orgulho de fazer aquilo, de trabalhar, né? A questão de você desenvolver uma habilidade, isso pode ajudar. Mas o cuidado da mente é sempre importante. Existe uma determinação do Ministério da Saúde que diz assim, a atividade física combinada, a alimentação saudável pode ajudar a tratar doenças depressivas, de ansiedade, bom dia, querido, entre outras coisas. Lá tem água, viu? Lá tem água. Se ajuda a tratar, ajuda a prevenir. Então é sempre importante a gente dizer,
A atividade física é uma coisa importante e a alimentação saudável também nesse processo da gente prevenir doenças ou se curar delas. A maioria das pessoas que tomaram essa decisão super desafiadora de tirar a própria vida, provavelmente estivesse passando por um processo depressivo. Depressão tem tratamento, tem cura e a gente precisa ter esse cuidado, porque se eu busco ajuda, eu tenho uma chance de me curar desse problema. Eu lembro de relatos de pessoas que estiveram aqui na loja, que vieram para mim e disseram, poxa, eu jamais imaginei que fulano pudesse fazer aquilo. E ficam a se perguntar, nossa, né? Eu tenho uma cliente aqui que uma vez ela me disse, era uma neta dela que ela criava como filha, e a neta dela fez isso. E ela ficava se perguntando, meu Deus, né? Como é que ela pode ter feito aquilo? Eu nem sabia que ela estava passando por algum problema. Bom, é difícil demais a gente descobrir. Uma filha de uma conhecida da minha família, que estava nos Estados Unidos e estava para se casar, e quando chegou perto do casamento, o marido chegou para ela e disse que não queria mais. Ela foi tomar um monte de remédio, depois se arrependeu, abriu a porta para o noivo dela tentar salvar, levou para o hospital, fez lavagem, mas ela não resistiu. O organismo dela não aguentou. Isso foi muito doloroso para a família, porque é um assunto muito difícil, inclusive. E sempre ficam algumas histórias para aqueles que ficam para tentar seguir a sua história. Então é sempre importante lembrar. Somos muito mais importantes uns para os outros do que ousamos imaginar. A forma como você cuida, como você lida, como você cria seus filhos, a liberdade que você dá para eles de criar uma comunicação sempre aberta, de dizer para você que está precisando de ajuda. Então deixe claro para as pessoas. Se está passando por algum problema, eu estou aqui de alguma maneira. Talvez eu não possa estar na totalidade do tempo, mas eu estou aqui de repente para tentar te mostrar um caminho melhor, te mostrar uma possibilidade, uma alternativa que lhe permita mudar de ideia. E que de alguma maneira a gente possa ajudar as pessoas. Não na totalidade, mas pelo menos em parte, né? A gente tem histórias aqui de crianças, de adolescentes, de jovens, de pessoas maduras, de pessoas idosas. E são histórias muito difíceis de lidar para a família. Porque às vezes a família até tentou ajudar, mas não conseguiu. Porque a pessoa mais importante da nossa vida somos nós. E nós temos uma voz muito poderosa dentro de nós. E essa voz, quando a gente se convence de alguma coisa, é difícil alguém conseguir mudar essa capacidade da gente se convencer daquilo que a gente precisava fazer. Então, se você está nesse processo desafiador, existem terapias, existem profissionais, existem alternativas, existem pessoas no seu entorno. Não deixe de fazer com que essas pessoas, dê a elas a possibilidade, dê a possibilidade às pessoas que lhe amam de lhe ajudar de alguma forma. E de alguma maneira conseguir fazer você desistir desse desafio. Olha os números, são sempre desafiadores. Existe uma estatística que diz que a cada dia, aproximadamente 38 pessoas cometem suicídio no Brasil. Esse é um número muito alto. E são pessoas que não vão ter você, né? Não vou ter o convívio daquela pessoa, melhor dizendo, não vou ter aquele convívio daquela pessoa para o resto de suas vidas e vão de repente carregar consigo talvez uma culpa muito dolorosa de alguém que desistiu da vida. E dizer sim à vida vai ser sempre um desafio, né? Imagina passar por um problema financeiro, de saúde, de relacionamento, às vezes tudo isso junto, né? Tem gente que tem problema financeiro, de saúde, de relacionamento, às vezes de autoestima, pelo problema de saúde. E eu já vi histórias aqui de pessoas que estavam passando por um tratamento de câncer na face, no rosto, às vezes no olho, que precisava passar por aqui com o rosto escondido e ainda assim conseguiu incentivar aquelas pessoas que estão à sua volta. Então isso diz pra gente que a gente pode ter a força necessária para enfrentar os desafios da vida, inclusive os momentos depressivos. Eu falo esse vídeo para a gente dar esse grito pela vida, para que você pense sobre isso. Se você inclusive quiser, fica à vontade para compartilhar esse vídeo. E sempre que possível, tente ajudar alguém a buscar uma melhor solução para a sua vida. Sempre vai ter uma história melhor para a gente contar. Eu acredito muito nisso. Acredito na sua história, no seu poder maravilhoso. Vamos encerrar esse vídeo com a linha Barroco. Um beijinho nela. Se precisar de linha Barroco, a gente tem por aqui.
Diga sim a sua história sempre, porque sempre vai ter uma grande interpretação para a gente fazer, tá bom? Esse é o Setembro Amarelo, seja bem-vindo, você está no Armário do Fábio. Se por acaso você estiver assistindo esse vídeo em outras épocas, não tem problema algum, porque esse vídeo, apesar de ter uma data, ele vai ser sempre atemporal. A gente sempre está com esse olhar carinhoso e cuidadoso com a nossa vida e com aqueles que nos são mais próximos e importantes, tá bom? Linha Barroco Maxicola da Ciclo, pra gente finalizar o vídeo aqui. Beijo, meu povo, venha-se embora para o Armário do Fábio. Opa! Obrigado pela sua presença. Se você está passando por aqui, deixa a sua curtida.